Fala aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René e bora lá trocar uma ideia sobre Devil May Cry Pico Combat. Dessa vez vamos falar sobre Book of Demon ou Livro do Mal, tá? Mas antes, se você é novo por aqui, considere a inscrição, ajude esse canal a crescer, deixa o like para fortalecer o trabalho do tio, tá? Estamos rumo aí aos 1000 inscritos, estamos quase lá e eu conto muito com essa sua ajuda, beleza? Mas sem mais enrolas, bora continuar aqui. Então galera, esse é o segundo vídeo que a gente vem tratar sobre esse assunto, tá? No primeiro vídeo eu dou uma abordagem geral sobre o livro, tentando explicar tudo o que era possível naquela época, tá? Ainda era um early game, li as regrinhas tudinho, expliquei também, tive um pouco de confusão na hora porque nas regras aqui tem coisas que estão equivocadas e confundiu também a minha mente, tá? Mas depois já evolui bastante ao livro, pude obter mais conhecimento dele e estou voltando aqui para fazer essa versão 2.0 para complementar o vídeo anterior e para dar algumas dicasinhas mais interessantes, beleza? Então, primeiramente, vamos entender a composição do livro, tá? Essas palavras não estão exatamente aqui no jogo, tá? Mas é como eu interpretei para ficar mais fácil da gente entender, tá? Então, bora entender que são os 4 livros, né, dos 4 elementos, e cada um desses livros é composto por 3 volumes, tá? Esses 3 volumes, eles vão estar sendo compostos por capítulos, tá? E esses capítulos vão estar sendo compostos por níveis, tá? Então aqui eu estou no 3º volume, como é que eu sei disso? Por conta das imagens aqui, e porque eu upei bastante também, tá? No 3º volume, as imagens dos livros, elas são as mesmas imagens das cartas lendárias. Então se a gente observar aqui, vocês já viram essas imagens porque elas são das cartas lendárias, as cartas douradas, tá? Se eu voltar no volume anterior, a gente vai ver que possui uma imagem das cartas épicas, aquelas cartazinhas com bordas roxas, tá? E se a gente voltar mais um volume, a gente vai ver que a imagem é das cartas comuns ou raras daqui do jogo, beleza? Então, como eu havia falado, né, são 3 volumes e dentro desses volumes a gente possui capítulos, tá? No volume 1 e no volume 2 a gente possui 3 capítulos. Então, se a gente viu aqui, ó, eu estou no volume 1, eu tenho o Hellpride 1, isso aqui é o livro do Phantom, tá? Do elemento físico. Hellpride 2 e aqui o Hellpride 3. Depois que eu terminar isso daqui, a gente já vai avançar para o volume 2 e aqui no volume 2 eu vou ter também 3 capítulos. Blood Pride 1, 2 and 3, beleza? E sobre o 3º volume, eu não sei dizer quantos capítulos teremos, tá? No presente momento eu estou no capítulo 3, porém a gente vê que já tem o capítulo 4 também, e não sei dizer se tem o capítulo 5 e se continua depois daí, beleza? Para a gente poder avançar em capítulo, a gente precisa primeiro upar esse capítulo até o nível 5, tá? Depois que a gente evolui até o nível 5, a gente vai ter uma opção de dar um despertar, né, um awaken nesse livro, e assim a gente vai estar pronto para avançar para o próximo capítulo, tá? Lembrando que a gente só consegue avançar de capítulo quando todos os 4 livros estiverem prontos para avançar para o próximo capítulo também. Então eu vou vir aqui, vou fazer todos os upgrades possíveis, chegar até o nível 5, depois vou dar o awaken e esse livro vai estar pronto. Depois que todos os livros estiverem prontos, aí sim a gente consegue avançar para o próximo capítulo, beleza? Então a gente vê que ter uma economia e uma gestão boa de recursos aqui é muito importante, tá? Por isso é muito importante você voltar lá no vídeo de boss e vocês dar uma grande importância ao evento semanal de boss, pois eles influenciam muito aqui nos livros, pois eles não dão muitos recursos aqui para a gente estar upando os nossos livros, tá? Então, como eu já havia mencionado, né, os recursos ficam aqui em cima que a gente utiliza para estar upando ao livro, tá? E como é que a gente consegue esses recursos? A resposta está na caça ao chefe, mas a outra maneira também que a gente consegue estar fazendo esses recursos também. Então, só para adiantar, tá, galera? Esse recurso aqui até que a gente consegue bastante, mas um recurso que vai mais nos bloquear é o recurso do coração, pois ele vai ficando cada vez mais escasso, tá? E se a gente vier aqui em Exchange ou Trade, a gente vai ver que tem algumas opções de a gente estar conseguindo esse item, tá? Uma delas é estar trocando a pedra estrela por eles, tá? Vocês viram aqui que até eu fiz isso, pois eu estava precisando dos corações.
Outra, se a gente vir aqui em treinamento, sempre resgatem as pedras estrelas e aos corações, pois eles são importantíssimos, como eu já mencionei. Os outros recursos aqui é bem mais tranquilo da gente conseguir. Esses que eu mencionei já são mais limitados, então tratem de dar esse foco, tá? E o outro canto de resgate fica sendo aqui, pelas runas. Sempre compre as runas, tá? Por que a gente precisa estar comprando as runas? Porque se a gente vier aqui em inventário e a gente vier aqui em runas, a gente vai ver que tem as runas aqui e a gente tem essa opção aqui de desmontá-las. Se eu escolher aqui as épicas, vocês vão estar vendo aqui que vai estar me dando a pedra estrela. E se eu escolher as lendárias, ela vai estar me dando aquela pedra que é um pouco mais rara, tá? Não desmontem as pedras lendárias, tá? Pois as pedras lendárias são muito importantes, tá? A gente deixa para desmontar as pedras lendárias só depois que a gente já estiver com ela no máximo, aí daí a gente vai e desmonta a fim de conseguir as de outro elemento, tá? Então eu vou vir aqui e vou desmontar sempre as épicas e vou ganhar essas estrelas, e com as estrelas eu vou estar ali fazendo gestão de recurso ou estar upando ali o meu livro, tá? Como a gente vê aqui, consegui um pouco de pedra estrela, venho aqui dar um upgrade e subir um pouco mais aqui, tá? Lembrando que é legal a gente dar prioridade aos personagens que a gente mais utiliza para estar upando aqui, tá? Mas isso não vai fazer muita diferença, porque para poder evoluir para o próximo capítulo, todos precisam estar upados até o máximo para poder upar. Então não vai fazer tanta diferença. Faz uma diferença mais no earlyzinho de que está sendo upado ali, tá? Então, galera, já entendemos aqui sobre a composição do livro e o tanto que isso influencia na nossa conta, tá? Ele vai estar influenciando ali em poder e também em atributos. Então, quanto mais a gente upar o nosso livro, melhor para os nossos personagens, tá? E lembrando, claro, já mencionei no vídeo anterior, tá? Que cada um desses livros vai estar correspondendo aos personagens de sua natureza. Então, físico para físico, fogo para fogo, raio para raio e gelo para gelo, tá? E agora vamos falar sobre a segunda parte, talvez a mais importante, que é sobre as gemas ou runas, tá? O que é que elas vão estar fazendo aqui no livro, tá? Essas runas, elas vão estar liberando aqui a passivas para os nossos personagens, tá? Lembrando que cada livro possui a sua própria passiva e só vai estar beneficiando aos personagens de sua natureza. Então aqui o Phantom vai estar beneficiando apenas aos personagens do tipo físico. E não importa se seu personagem é híbrido, o que vai importar é a natureza dele. Digamos que você está pensando em no Vialai. O livro do Vialai é o livro do Phantom, tá? Não é o livro elétrico, é sempre o Phantom aqui, beleza? Então bora lá, galera. Eu já expliquei no vídeo anterior sobre o funcionamento das runas, tá? Não quero me atentar muito a isso daqui. O que eu quero dizer de importância a vocês é que vocês simplesmente destruam todas as runas épicas e foquem apenas em runas lendárias, tá? Se a gente der uma olhada aqui nas passivas das runas, começando aqui pelas épicas, quando a gente chegar nas runas de nível 5 na épica, né, elas vão estar dando a passiva que amplifica o dano em 32% quando você bate inimigo que está sofrendo do efeito do elemento, tá? Porém, se a gente vê aqui nas lendárias, a gente vê que a partir do nível 3, a gente já consegue uma passiva de efeito superior à de nível 5 épica, tá? E não é só isso, as lendárias elas possuem uma passiva única que vai estar favorecendo apenas aos nossos atacantes, tá? Lembra que o tio fala da grande importância da gente priorizar os atacantes? Essa é uma das grandes importâncias por isso, tá? Porque ele possui uma passiva que é exclusiva para ele, tá? Então aqui no caso desse livro aqui que favorece o elemento físico, ele vai estar favorecendo ao meu Virgil lendário. E quando ele utilizar ali o ultimate dele, vai estar ocasionando 36% a mais de dano. Isso é muita coisa mesmo, tá? E quando essa passiva aqui for evoluída para nível 5, olha só a diferença. 60% no ultimate. Isso é muita coisa, fora a outra passiva que fica sempre ali e funciona para todos os outros personagens, tá? Que é de bater no inimigo e ocasionar mais 60% aqui no caso, para nível 5, quando ele estiver sofrendo do efeito do elemento, tá? Aqui para o físico é sangramento. Então, galera, a gente vê aqui que as runas lendárias, elas dão uma amplificação em dano aos nossos personagens e em poder também violenta. Então a gente não deve perder tempo lá nas épicas e focar apenas nas lendárias, tá? Porque a gente vê aqui que elas vão fazer uma diferença muito grande, principalmente para os nossos atacantes. E frisando mais uma vez a importância da gente ter os personagens atacantes de cada elemento no nosso time.
Tá justamente aqui nessas runas, tá? Aqui no meu caso eu estou dando prioridade ao elemento elétrico, tá? Vocês veem aqui que eu já estou no nível 4 e já estou batendo muito mais os inimigos ali quando estão sofrendo de paralisia, estou ocasionando 48% a mais de dano. E a passiva única aqui para o meu Countando é a seguinte: quando eu faço o meu Rapid Slash, ele dá 24% a mais de dano, e quando eu dou a finalização com o ult, ele dá 40% a mais de dano. Então vocês veem o tanto que isso amplifica o dano do personagem, tá? Então é isso, galera. No vídeo anterior eu já ensinei a vocês como é que faz para estar upando as runas, tá? Lá eu estava utilizando as runas épicas, mas as lendárias são da mesma forma, tá? Aqui no caso eu tenho mais uma runa de nível 4, tá? Para eu poder upar para o nível 5 aqui, eu vou precisar de mais outra, né? São 3 runas de nível 4 para transformar em uma de nível 5, tá? Essa é a diferença de 4 para 5 e é tanto em épico quanto para em lendário também, tá? Então votem no anterior antes de terminar de assistir a esse, tá? Galera, agora só para mostrar aqui que o livro influencia no poder do nosso personagem, que eu estou no 23, quase 24, eu vou tirar aqui as pedras do livro e vocês vão ver a diferença. Como vocês veem aqui, eu caí do 23 para o 22, praticamente um nível inteiro aí por conta das pedras, tá? E o livro não tem como demonstrar porque não tem como a gente desequipar o livro, tá? Mas ele influencia no nosso poder também. Então, galera, as informações mais importantes para resumir aqui para vocês fica sendo o seguinte: foquem no modo boss para que vocês obtenham recursos para estar upando os livros de vocês. Dentre os recursos, o mais importante ali fica sendo o coração, pois ele trava bastante a nossa evolução dos livros. Get rid of all your epic runes. Se desfaça de todas as suas runas épicas, tá? Vocês vão lá no inventário e destroem a todas elas para que vocês possam estar conseguindo recursos para estar upando os seus livros, tá? E foquem apenas em runas lendárias, pois a diferença que essas runas fazem nos nossos personagens é gritante. E o mais importante, né? Tenham personagens atacantes nos times de vocês, porque vocês veem ali a diferença que essas runas fazem, tá? Espero poder ter contribuído mais uma vez com esse assunto, tá? E se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude o canal a crescer. Deixa o like para fortalecer o trabalho do tio e compartilhe esse vídeo para agregar. Lembrando que estamos na luta aí para alcançar os 1000 inscritos, ajuda o tio nessa força também, beleza? Runas lendárias para vocês, runas lendárias para mim e Devil May Cry.